Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. O nosso guia é o livro dos Salmos. Estamos na lição número 2, Ensina-nos a orar. Bem, estamos de volta a Santa Catarina, ao nosso pequeno estúdio. Mas ficou combinado com o nosso pequeno grupo no Rio de Janeiro que faremos uma live quinzenal e mensal com a participação de todo o grupo. Bem, eu já estava com saudades de todos vocês aqui e da nossa igreja. Eu sou Manuel Caetano e este é o nosso canal, @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com seus familiares, seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like e fazer um pequeno comentário, mesmo que seja apenas um amém. É relevante para que esta lição chegue a mais pessoas. Antes de entrarmos na lição, vamos a uma breve oração. Quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós te agradecemos pelas graças recebidas. Senhor, estamos estudando a lição da Escola Sabatina. Pedimos que Deus, o Espírito Santo, nos ensine e nos oriente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, então vamos para a nossa lição desta semana. Ensina-nos a orar. O verso para memorizar. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. A lição aponta no início que os cristãos acreditam que a verdadeira oração é a espontânea. Quando os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar, Jesus apontou para o livro das orações, que é Salmos, que fica no meio da Bíblia, que foi usado pelo antigo povo de Deus, que deve ser usado nos dias de hoje, em nossos dias. Desde as primeiras eras, o livro dos Salmos é o guia das orações do povo de Deus, que inclui as orações de Jesus. Nesta semana, vamos refletir sobre o desespero expresso pelos salmistas em momentos de angústia. Em nosso estudo, examinaremos 4 cânticos do Saltério que são instrutivos para nos ensinar a orar em meio às nossas lutas diárias, que é o Salmo 44, Salmo 22, Salmo 13 e Salmo 60. Vamos então para a parte de domingo, promovendo o uso de salmos na oração. Leia Salmos 105:5, Colossenses 3:16 e Tiago 5:13. Qual é o lugar dos salmos na experiência de adoração do crente? Um lugar central, como expressão de louvor, gratidão, exaltação dos ensinos e ações de Deus sobre nossas vidas. Na semana passada, nós estudamos o Salmo 1. O Salmo 1 e o 2 são a introdução ao livro dos Salmos. Os Salmos oferecem várias formas de orar para cada situação que enfrentamos ao longo da vida. Como lamento coletivo, ação de graças, hinos, penitências, sabedoria, salmos usados na busca de sabedoria e da orientação de Deus, os históricos, salmos de ira e raiva e salmos de peregrinação. Ao longo deste trimestre veremos muitos salmos, estudaremos o seu contexto. Então, como devemos ler o livro dos Salmos? Bem, a primeira coisa a fazer é pedir a Deus, o Espírito Santo, que nos ensine cada palavra de cada verso. Fazer uma reflexão sobre cada verso, observando como o salmista se dirige a Deus. Qual é a sua petição? Veja que nessa reflexão você acaba se encontrando na mesma oração do salmista. Além disso,
Procure novos motivos que o Salmo apresenta para a oração e pense na importância deles para todos nós. Peça que Deus coloque sua palavra em seu coração e mente. Se o Salmo corresponde à situação de alguém que você conhece, interceda em oração por ele. Os Salmos abrangem todos os aspectos da vida que podemos ser fortalecidos ao ler e a absorver em nosso coração o que eles nos dizem. Então vamos para a parte de segunda-feira. Confiança em tempos de dificuldade. Em momentos de desespero e sofrimento, surge a pergunta: o que o Senhor está fazendo? Por que Ele permitiu que essas coisas acontecessem? Os salmistas passaram por ocasiões muito semelhantes e, por inspiração divina, registraram as suas experiências. O que diz o Salmo 44? Esse texto é relevante para os crentes de hoje? Esse salmo, a experiência, sofrimento do inocente, todos nós passamos por isso em nossas vidas. Vamos ler então o Salmo 44. Venha em nosso auxílio. Vamos para o verso 1. Cântico dos descendentes de Coré para o diretor do coro. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias de antiguidade. Com a tua própria mão expulsastes as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinastes povos, fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu Rei, meu Deus. Tu decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome, pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada. Não me concede nenhuma vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitastes e nos humilhastes. Já não sais mais com os nossos exércitos. Diante de nossos adversários fizeste-nos bater em retirada. E os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos integrastes para sermos devorados como ovelhas e nos dispersastes entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizestes objeto de vergonha dos nossos vizinhos, de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos moneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuraram e me provocam por causa do inimigo que busca a vingança. Tudo isso aconteceu conosco sem que nos tivesses esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu
nos esmagastes e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobristes. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não o teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Porque escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição. Fomos humilhados até o pó, nosso corpo se apega ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Reparem que toda esta sessão, o poema destaca a ideia de a vitória sobre os inimigos de Israel não foi ganha por suas próprias forças, mas pela intervenção de Deus. A honestidade e fraqueza dos salmistas em suas petições a Yahweh pode nos surpreender, até mesmo chocar. Na maioria das vezes, tendemos a evitar esse nível de ousadia ao nos dirigirmos ao Criador. Mas não foi assim com os filhos de Corá. Vejamos algumas das lições que podem aprender com a ousada oração deles, registrada no Salmo 44, 1. Os filhos de Corá confiavam em Deus. Versos 44. Os filhos de Corá confiavam em Deus, nos versos 4 e 8, não importando que humilhações enfrentassem, pois se lembravam das obras de Yahweh em seu favor, nos versos de 1 a 3. A queixa deles não era do tipo em que predominavam ressentimentos e recriminações contra Deus. Em vez disso, a oração deles era baseada na fé autêntica em seu poder e misericórdia. 2. Eles afirmaram que o Senhor os havia abandonado à mercê dos seus inimigos, nos versos 9 a 16. Podemos expressar o mesmo sentimento ao nosso Criador sem perder a fé? 3. Os filhos de Corá confirmaram que não haviam se esquecido de seu Deus, no verso 17. Eles tinham sido fiéis e reconheceram que não podiam enganar o Senhor, nos versos 17 e 22. 4. O cântico termina com fortes clamores para que Deus haja em seu favor. Desperta, levanta-te, resgata-nos, nos versos 23 e 26. Assim eles imploraram fortemente pelo livramento divino. O salmo termina sem uma resposta clara da parte do Senhor. O silêncio dele é um lembrete de que, muitas vezes nesta vida transitória, nem sempre obteremos do céu a resposta que desejamos. Mas não devemos permitir que o desânimo nos domine ou nos faça naufragar na fé. Vamos para a parte de terça-feira, um salmo de desespero. Orar com base nos salmos permite que os adoradores pronunciem suas orações livremente. Além disso, os salmos supervisionam a experiência dos crentes segundo os padrões divinos e a tornam suportável, trazendo esperança e reafirmando a presença de Deus. Leia Salmo 22. O que podemos aprender com esse salmo sobre confiar em Deus
em meio ao grande sofrimento. Esse salmo nos ajuda a olhar para o além dos problemas e dificuldades e expressar a fé em Deus, independentemente da situação que nos encontremos. Vamos ler então o Salmo 22. Por que me desamparastes? Salmo de Davi, para o diretor do coro, feito sobre a melodia Corça da Manhã. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Em ti, nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem balançando a cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fique distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como a água, me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um saco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos, os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fique distantes. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada. Livre a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e do chifre dos bois selvagens. E tu me respondestes: proclamarei o teu nome. A meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante deles, todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações
se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino. Ele governa todas as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. A um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Este salmo reflete o sofrimento mais intenso e designado como o salmo profético e messiânico. Também foi chamado o Salmo da Cruz. E isso por causa das aspirações que os escritores do Novo Testamento fazem dele para se referir aos sofrimentos do Imaculado Filho de Deus, quando parecia que seu pai o havia esquecido, embora ele tivesse depositado nele toda a sua confiança. Esse salmo foi composto dentro da mesma linha do pensamento do Salmo 44. Embora devemos observar que o Salmo 22 é uma petição pessoal do rei Davi, quando perseguido por Saul, ou do sofrimento da rebelião do seu filho Absalão. O Novo Testamento o cita várias vezes no contexto do sofrimento que Jesus experimentou durante seu julgamento, tortura e crucificação. Meu Deus, por que me abandonastes? Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34. É uma citação direta ao Salmo 22. O verso 7 é aplicado a Jesus na cruz e aos seus escarnecedores, Mateus 27, 39 e 40 e Marcos 15, 29. No verso 16, transpassaram-no as mãos e os pés. É uma alusão a Jesus sendo pregado na cruz, embora esse versículo específico não seja citado pelos evangelhos. Mateus 27, 35, fazem alusão ao Salmo 22. Nesses versos, de 12 a 15, também pode ser aplicado, sem qualquer hesitação, a experiência de Jesus. O verso 17 descreve a condição do nosso Senhor na cruz. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. No contexto do estudo da lição desta semana, é um pensamento reconfortante saber que esse mesmo Criador, quando esteve em nossa condição humana, enfrentou um grau de sofrimento que excede em muito qualquer angústia ou provação que enfrentaremos em nossas vidas. Sem dúvida, o nosso Senhor relembrou esse salmo durante aquela fatídica sexta-feira de sua morte e orou usando as palavras desse poema, com lágrima nos olhos. Em meio às nossas dores, também podemos nos apropriar dessas palavras e usá-las em nossas orações. Como é inspirador saber que o próprio Jesus pranteou em meio ao seu sofrimento, expressou sua angústia ao Pai Celestial. Não há pecado em expressar tamanha honestidade. Jesus chegou a pedir no jardim do Getsêmani: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Mateus 26, 39. Esse fato nos lembra de que expressar de maneira genuína, por meio da oração, nossos sentimentos e fraquezas, nunca é uma ofensa aos ouvidos de Deus. Depois que Jesus derramou os sentimentos de seu coração ao Pai, concluiu a sua oração com perfeita submissão à vontade divina. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres.
Mateus 26, 39. Assim, o Salmo abrange emoções que vão do abismo da dor e do sofrimento ao ápice da alegria e das bênçãos. Da mesma forma, nossas orações devem aspirar a essas alturas gloriosas. Vamos então para a parte de quarta-feira. Do desespero à esperança. Os salmistas, seres humanos como nós, enfrentaram situações em que a presença de Deus parecia distante. Quem nunca passou como isso aconteceu? Embora nossos pecados nos tragam dificuldades, às vezes parece haver injustiças e sentimos como se não merecêssemos o que estamos passando. Leia o Salmo 13. Qual dois estados de espírito vemos nesse salmo? Que decisão trouxe a mudança radical na perspectiva do salmista? Trouxe o lamento e a confiança, a decisão de confiar no poder de Deus. Vamos ler então o Salmo 13. Até quando, ó Senhor? Salmo de Davi para o diretor do coro. Até quando, ó Senhor, para sempre te esquecestes de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristezas no coração dia após dia? Até quando meus inimigos triunfarão sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exalta a tua salvação. Quero contar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O salmista amplia a sua oração e pede a Deus que o livre de todos os seus adversários, e não apenas daquele que é o tema deste salmo. A oração dá lugar à confiança. Os escritores do Saltério costumavam fazer duas perguntas para expressar o desespero em meio ao sofrimento e às provações. Uma pergunta é, por quê? Em hebraico, lama. Ela era usada quando o interlocutor desejava compreender as ações de Deus em meio a circunstâncias difíceis, ou quando parecia que o Senhor não estava fazendo nada para salvar a quem o seguia. 2. Quando parecia que Deus havia abandonado o sofredor. 3. Quando parecia que o Senhor o havia rejeitado. 4. Essa essência, essa pergunta era empregada na tentativa de entender o motivo da ação ou a falta de ação de Deus. A segunda pergunta que os salmistas usavam é: até quando? Temos vários salmos que fazem essa pergunta, até quando? Possui intenção totalmente diferente de porquê. Ao perguntar até quando, o salmista não estava contestando as ações de Deus em meio ao sofrimento. Em vez disso, reconhecia que Ele está sempre no controle. Além disso, não estava pedindo ao Senhor vingança contra a fonte da dor e da tristeza. Com essa expressão interrogativa, o salmista expressava simplesmente o desejo de saber quanto tempo mais Deus exigiria que ele esperasse. Além disso, com o questionamento até quando, ele pedia que o Senhor agisse.
Essa pergunta também incorpora o sentimento de exaustão espiritual que enfrentamos diante de nosso sofrimento contínuo e o desejo de que ele acabe. Nós também, junto com o salmista, podemos perguntar ao Senhor em nossas orações: até quando? Podemos nos referir aqui às atrocidades que este governo está impondo a toda a nação. Da mesma forma, podemos pedir a sua intervenção e a misericórdia de Deus. Não devemos ficar angustiados ou afundar em nossos lamentos. Em vez disso, devemos avançar com fé, dizendo: olha para mim e responda-me, Senhor meu Deus, ilumina meus olhos. Salmos 13:3. Muitas vezes, o que realmente precisamos é ter a certeza de que o Criador está conosco. Assim como o Salmo 22, esse cântico também termina com palavras de confiança. Mas essas palavras são mais do que uma simples declaração de fé. Durante as tribulações, o salmista expressou alegria e segurança nos versos 5 e 6. Seus problemas ainda persistiam, mas ele confiava que seriam resolvidos e contava com a providência de Deus para sustentá-lo. Essa confiança e fé serve como exemplo. Nós também devemos confiar em Deus, crer em seu poder e reivindicar suas promessas. O salmista usou 3 verbos em sua estrofe final: confiar, alegrar-se e cantar. Como posso me alegrar quando estou em dificuldades? E como posso cantar? Posso fazer isso quando confio no amor de Deus pelo bem que me tem feito. Versos 5 e 6. Vamos então para a parte de quinta-feira. Restaura-nos novamente. Leia o Salmo 60, de 1 a 5. Em que ocasiões esse salmo seria uma oração adequada? Os salmos de lamento são benéficos em momentos alegres? Vamos ler o Salmo 60, de 1 a 5. Ele pisará os nossos inimigos. Salmo de Davi, segunda melodia, os lírios. Poema de instrução. Quando Davi lutou contra os arameus da Mesopotâmia e de Zobá, e Joabe, ao regressar, matou no vale de Sal 12.000 edomitas. Tu nos rejeitastes e nos dispersastes, ó Deus. Sacudistes a terra e abriste-lhes fendas. Repara as suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Deste-nos o vinho estonteante. Mas aos que te temem, destes o sinal para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. O cabeçalho do Salmo 60 apresenta um contexto histórico em que o cântico foi escrito quando Davi lutou contra os sírios da Mesopotâmia e de Zobá. E quando Joabe regressava, derrotou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Geralmente os escritores do Saltério não apresentavam esse tipo de informação. No entanto, tal inclusão nos oferece material útil para entender as origens desse cântico. O Salmo 60 está relacionado com os eventos mencionados em 2 Samuel 8, de 1 a 14. Naquela época, Davi havia sido constituído rei de todo Israel, 2 Samuel 5, 1 a 5, e determinando Jerusalém como capital do seu reino.
Davi estava pronto para receber o cumprimento das promessas que o Senhor tinha feito a Abraão, de que seus descendentes herdariam a terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 15, 18. Davi escreveu o Salmo 60 naqueles momentos terríveis em que Israel lutava contra os inimigos poderosos. O poema do Salmo 60 nos promete que Deus está com seu povo. Por isso Davi pediu a presença de Deus nas horas mais difíceis. Dessa forma, o Salmo termina não com um espírito pessimista, remoendo acerca do caminho escuro que temos pela frente, mas com forte confiança em Deus para triunfar. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Quando confrontados com desafios e oposições aparentemente esmagadoras, a melhor maneira de enfrentá-los é nos ajoelharmos e depois levantarmos, cheios de confiança em Deus, para nos capacitar a fazer grandes obras para Ele. Por isso, devemos clamar em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. O juízo iniciou em 1844, conforme Daniel 8,14. E já estamos a 15 segundos para a meia-noite. O fim do juízo? Fechamento da porta da graça? Eu pergunto, você quer ficar do lado de fora ou entrar pela porta da graça que tem Jesus Cristo à frente para te receber? Eu já fiz a minha escolha. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei e cearei contigo. E então a porta do céu me foi aberta. Abra sua porta. Deixe Jesus entrar e cear contigo. Ele te abrirá a porta dos céus para toda a eternidade, conviver na companhia dele, do Pai e de todos os santos. Amém. Bem, até a próxima lição, que tem como título: O Senhor Reina. Até lá, se Jesus ainda não tiver voltado.